Buongiorno, senhores. Ó, aulinha curta para vocês, tá? Sobre finais, tá? E eu fiz um vídeo sobre aquela ponte de Lucena, né? O final de Filiger. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as casas de oposição, né? Vai falar sobre o final de rei e peões. E assim, olha, é igual aquela regra do quadrado, né? Que quando você bate o olho você já sabe se o rei entra, né? Se o rei está dentro do quadrado, se ele vai conseguir segurar o peão passado. É a mesma coisa, olha. Quando a gente bate o olho numa posição, tem algumas regras no xadrez que a gente bate o olho e sem precisar calcular, você já sabe quando o final está ganho, tá? Um final de rei e peões. Essa regrinha que eu vou passar para vocês hoje, ela vai te ajudar a enxergar se um peão na quinta, aqui nem aqui a gente tem um peão em C5, né? Ele está na quinta fileira. Se um peão na quinta, na quarta, na terceira, na segunda, tá ganho ou não, sem você precisar calcular, né? Ah, mas tá aqui na segunda. Ah, mas será que ganha na terceira, na quarta e tal? Precisa ficar calculando um monte de coisa? Não, tá? Então vamos lá. Eu vou chamar essas casas de oposição ou casas críticas, tá? O que são essas casas? Primeiro lugar, são as casas que se o seu rei pisar, você ganha, tá? Lembra que eu falei no outro vídeo? Ah, o rei na sexta ganhou, né? Exatamente, quase sempre. Por quê? Por quê, pessoal? Se o seu peão está na quinta fileira, aqui no caso a C5, depois eu vou mostrar se estivesse na segunda, terceira e na quarta, tá? Mas aqui no caso, ele está na quinta fileira. Isso quer dizer que ele ultrapassou a metade do tabuleiro, né? O tabuleiro são 8 fileiras, quarta é a metade. Então ele ultrapassou. Ele já entrou na metade de cá do tabuleiro. Está na quinta, tá? Então quando o peão está na quinta, as casas críticas estão na sexta. Quais são as casas críticas? Sempre a casa da frente e as adjacentes ao peão. Ou seja, vou até tirar o rei daqui, ó. As casas críticas são essas, tá? B6, C6, D6. Se o rei branco pisar em qualquer uma dessas casas, tá ganho o final, tá? A gente viu que nessa posição o rei já está em uma casa crítica, tá bom? Como o rei já está em uma das casas críticas de oposição, o final tá ganho. Então você bate o olho aqui, ó, e você já sabe que o branco ganha. O branco ganha, tá? Então, ó, antes de tudo, ó, se esse peão tivesse em B5, quais são as casas críticas? A6, B6, C6, tá? Se esse peão tivesse em F5, as casas críticas são E6, F6, G6, tá bom? Então vamos lá. Como que ganha isso daqui, ó? É muito fácil, né? Muito fácil. O rei está na sexta, já está numa casa. Então, ó, o rei vem para C6. Vocês vão ver que é importante a oposição. O que é a oposição? Um rei encarar o outro, tá? Por quê? Porque você tira as 3 casas do rei, tá bom? O rei não pode. O rei é forçado a tomar uma decisão para qual lado. Ele vai perder a oposição de qualquer jeito. Ele só tem que se decidir para qual lado ele vai perder a oposição. E aí vem o pulo do gato. Se ele vier para a esquerda, você dá uma ombrada no rei. Então você dá uma ombrada para o lado oposto. Vem para D7. Se ele vier para o outro lado, para D8, você é como se ele estivesse dando uma ombrada no rei. Então ele veio para um lado, você dá uma ombrada para o outro. Se ele veio para o lado de cá, você dá uma ombrada para cá. Por quê? O rei branco está tirando as casas de acesso do rei preto. Então esse peão vai promover, quer queira, quer não. Tá bom? Ah, eu venho para cá, peão vem em xeque, não tem como segurar mais, tá bom?
peão vai promover de qualquer maneira. Certo? Vamos para outro exemplo. Inclusive, pessoal, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Eu vi algum desses diagramas no canal da Júlia Alboredo, tá? Inclusive eu indico até depois para vocês, tá aí uma dica. Vocês assistirem a playlist dela lá. Ela, como ela é mestre, ela vai ensinar muito melhor do que eu, tá? Eu estou falando de uma forma bem simplificada, do meu entendimento, tá? Ela vai explicar bem melhor, explica no computador também. Mas eu vou tentar fazer o meu melhor. Vamos para um outro exemplo, ó. Um outro exemplo aqui. Agora é a única exceção que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Ó, peão C, peão D, peão E, peão F, tudo a mesma coisa, tá? Agora, quando é peão de cavalo, porque os cavalos não começam aqui, coluna B e coluna G, então vai ter uma exceçãozinha, tá? Vamos supor que o rei está em A8, esse rei está em C7 e eu tenho um peão em bola 5, tá? Tá aqui, que é o peão cavalo. Peão do cavalo, você lembra sempre que quais são as casas críticas aqui? Quais são as casas críticas, pessoal? A6, B6 e C6, não são? O peão está na quinta, então são essas três casas, tá? Só que tem um porém, tem um pulo do gato aqui, ó. Quando é final de peão de cavalo, você tanto aqui quanto aqui, seu rei tem que vir para A6 ou H6, tá? Porque dependendo do lado que você der a ombrada, o rei do cara já está muito para lá. Você não pode dar ombrada para um lado, porque senão você afoga ele, tá bom? Vamos ver, ó. Toma cuidado aqui. Aqui a gente sabe que se você avançar o peão aqui, por exemplo, você já afogou o cara. Aí empata, né? Porque ele não tem nenhuma casa para sair. Então calma, tá? Tem que tomar cuidado. O lance correto é rei B6, tá? Entra em uma das casas. Por quê? Por que eu não jogo rei C6, pessoal? Porque ele vai vir rei A7, tá? E o seu rei não consegue vir para essa casa, tá? Então daí não adianta dar cheque, porque ele vai segurar. E aí, ó, cadê? O seu rei não entra, tá? O que vai fazer aqui? Você não pode afastar o rei, porque ele entra e toma, tá? Então, calma, vamos lá. Aqui a casa lembra que você tem que vir para cá? Se isso aqui tivesse assim, pessoal, ó, se isso aqui tivesse assim, é a mesma coisa. Lembra? As casas são essas, A6 e H6, quando é peão de cavalo. Então você vem para cá para vir para cá, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer o exercício aqui. Então o lance correto a gente viu aqui, ó, nesse caso, na frente do peão, tá? O seu rei não entra para cá, o rei preto. E o rei do cara vai fazer o quê? Né? Rei B8, rei A6, e aí acabou, né? Mesmo que o cara vir para cá, você vai avançar o peão, tá? E agora não afoga mais. Você avança, ele só tem esse único, você avança, tira as duas casas, ele tem que sair, o seu rei entra e ganha, tá? E mesmo que ele veio para cá, você entrou aqui, né? Se ele sair, ombrada, não tem mais, tá? Não tem mais. E se ele entrar, você avança, tá? Não pode entrar, não pode entrar. Então ele sai, avança, tira as outras casas, rei entra e vai promover, tá bom? Agora vamos fazer um exemplo quando o rei tá o peão tá na quarta ainda, né?
vimos que ele não ultrapassou a metade do tabuleiro ainda. Então ele não está na quinta, ele está na quarta. Aqui, pessoal, a regra vale para peão na quarta, na terceira e na segunda, tá? As casas críticas, tá? Sempre quando o peão está atrás da quinta fileira, as casas estão 2 fileiras à frente, tá bom? Na mesma configuração. Então aqui no caso, ó, o peão está em D4, as casas críticas são essas, tá bom? Se o peão tivesse na terceira, as casas críticas são, ó, você pula uma fileira, 2 fileiras, tá aqui. Essas são as casas críticas. Se o peão tivesse na segunda, essas são as casas críticas. No caso, o rei já está em uma. Tá vendo só? Então aqui você já vê, você bate o olho e já fala assim: ah, o branco vai ganhar isso daqui. O branco vai acabar ganhando, né? Então vamos lá. Eu vou deixar marcadas as casas da oposição aqui. Casas que o rei deve entrar. Tá bom? Mais pra frente eu vou falar das casas que o rei não deve entrar de imediato. Vamos ver. Então, ó, se o rei branco pisar em uma dessas casas, ganha, acabou a conversa. Qual que é o lance das brancas então? Se você falou rei E5, bam, não. E aí empata, porque o cara vai jogar rei E7. Aí não adianta mais você vir para rei D5, porque rei D7. O rei preto tira as casas, você não acessa mais. O rei está bloqueado e você empata, tá bom? Então, neste caso, não é rei E5, e sim rei D5. Por quê, pessoal? O cara vai vir para E7, tirou essas 2 casas do rei. Amém, irmão? Amém, irmão. Só que ele não tirou a terceira casa. Então o rei vai vir para C7 e acabou. Acabou. Lembra? Rei entrou na sexta, acabou o jogo, tá? Deu ombrada, ó. Deu ombrada no rei. E aí, como é que ganha isso aqui? Quero jogar um rei D8, tá? Como é que ganha? Lembra da oposição, tá? Não avança. Segura a oposição. Segura a oposição. Por quê? Tira as casas. Lembra da oposição, pessoal. Tirou as casas. Então, ó, se o rei vier para cá, se ele vier para cá, você dá ombrada para cá. Se ele vier para cá, você dá ombrada para cá. Tá bom? Então aqui, se ele vier para C8, rei E7, dá uma ombrada. Porque agora ele não tem essas casas, tá? Ah, ele vai vir para rei C7. D5 avança. O rei não tem essa casa também, porque é a casa de cheque. Então o rei vai fazer o quê? Vai voltar? Vai avançar. E aí não tem mais o que fazer, né? Não tem mais o que fazer, né? Vai vir para cá, vai promover. Tá bom? Então, ó, lembre-se disso. Ó, primeira coisa, encontre as casas críticas, né? As casas da oposição. Segundo, chegue até essas casas com o rei. E terceiro, domine a oposição, tá? E saiba dar a ombrada correta. Agora, isso não vale só para ganhar o jogo, vale para você empatar também. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Se você tá com um rei aqui em H1, ó, em A1, vai, um rei A1 aqui. Vamos fazer para esse lado, para minha direita. E o cara tem um rei em G5 e um peão em F5, é isso? Vamos lá. Quais são as casas críticas do peão preto aqui, gente? Ó, o peão está na quarta, então as casas críticas estão na quarta, gente, na visão das pretas para cá, né? Claro, estou falando, tendo em vista que vocês vão saber disso. Então é a casa de E3, F3, G3. Então vamos lá. O lance não é rei B2,
Por isso que eu falo para vocês, depois vocês assistem a playlist da Júlia, porque ela fala muito da oposição à distância também, tá? Mas isso é assunto para um outro vídeo. Oposição à distância, você tem que estar num número ímpar de fileiras distantes do outro rei, não pares, tá? Ímpares. Por quê? Se você jogar para cá, você vai estar duas distâncias de coluna. Aí ele vem para cá e segura a oposição, tá? E aí é ele que vai te dar uma ombrada, porque você vai fazer o quê? Tá? Você vai vir para cá, ele vai vir para cá. E aí ele segurou a oposição. Entendeu? Para qualquer lado que você vá, você vem para cá, ele te dá uma ombrada para cá. Se você vier para cá, ele te dá uma ombrada para cá. E aí, ó, você não tem as casas. O peão vai vir e vai promover, tá bom? Então, cuidado, tá? Por quê? Tem que ter três, sempre números ímpares, né? Ou 3, ou 5, ou 7 de distância, tá? Mas isso aí, depois vocês assistem os vídeos dela que ela vai falar melhor para vocês. Aqui o lance, ó, vou deixar as casas críticas marcadas. Rei G1. Você faz uma oposição à distância e é um lance de espera. Vê o que o cara vai fazer, tá bom? Então você espera a resposta dele e aí sim você faz a oposição de verdade. Por exemplo, você jogar um rei G4, aí você joga um rei H2, um rei G2. Segurou, tá bom? Aí vamos supor que ele jogue, se ele jogar um rei F4, rei F2, segura a oposição, tá? Você não deixa ele chegar nas casas, o rei quer chegar nessas casas, mas você não deixa, tá bom? E aqui, ó, se caso você ele jogue, por exemplo, sei lá, jogou aqui, ele joga um C4, um F4 aqui, ó. O que você faz? Você joga, aí lembra aquele vídeo da tática que eu fiz, ó. F2, ele não vai distanciar, porque senão você entra, tá? Então ele vai jogar o peão, você, como é que é? Afasta, tá? E aí ele jogou aqui, ó, para jogar um rei G3, oposição, não larga a oposição, pessoal, seja para ganhar ou para empatar, tá? Aí ele vai dar o cheque e aí você empata o jogo, empata, por quê? Se ele afastar, você toma e empatou, e se ele afastar, afoga e está empatado, tá bom? Agora, o outro conceito que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, tá? Existem as casas de oposição também, que eu gosto de chamar de ratoeira, né? Ou armadilha de urso. E quando o seu rei pisa, arranca o pé dele fora. O que acontece? Vamos fazer um exercício aqui, ó. Temos um rei C7, temos um rei em B3, temos um B5 e G4, ó. 5, G4, aí tem um peão aqui, ó, em C4, não, C5 e G5. Tá, 2 peões aqui. Ó, aqui é o seguinte, aqui você tem que tomar cuidado, porque existem as casas críticas também, mas o que são? São casas que o seu rei tem que pisar, mas na hora certa. Porque se você pisar na hora errada, você fica em zugzwang. O que é zugzwang, Hugo? É quando é a sua vez de jogar, mas você não tem nenhum lance bom, tá? Qualquer lance que você fizer, ou perde a partida, ou perde material, ou a sua posição vai pro vinagre. Então, quais são as casas aqui, ó? Vamos marcar, né? Veja que aqui as brancas adorariam ir para C4
para tomar esse peão e apoiar o peão. Ao mesmo tempo que as pretas adorariam vir para B6, pelo mesmo motivo, segurar o peão delas e atacar o seu. Então nós podemos dizer que a casa C4 e a casa B6 são as casas críticas dessa posição. Porém, você tem que ser o último a pisar, tá? Na casa. Porque se você pisa primeiro, de vez de a casa ser boa, ela é uma ratoeira, tá? Veja que se você pisa primeiro, o cara entra depois, e olha só, o seu rei vai ter que se afastar e ele vai tomar o peão. Você está em zugzwang, porque ó, você não tem essas duas casas, porque o peão tira, tá? Seu rei vai se afastar para cá, para cá, para cá, então, ou para trás. Então, quando o seu rei se afasta, obrigado, Deus abençoe. Veja só, caso contrário, se ele entra, você entra. E aí ele não tem as duas casas. Então ele vai ter que se afastar para qualquer lado. Tá bom? Então vamos lá. Dito isso, você pode jogar aqui, ó, oposição, lembra? Um rei C3 e espera. Se ele pisar em B6, aí você entra em C4, tá? Lembra, se o cara entra na armadilha, você entra depois, beleza? Esse é um exemplo. E se tiver mais peão no tabuleiro, isso funciona? Funciona também. Vamos lá? Fazer o último exemplo aqui para vocês. O rei está em E7, o rei está em D3, C3, né? Olha aqui, vamos pôr as brancas têm um peão a mais. Tá assim. Vamos lá. Quais são as casas aqui? As casas críticas, tanto para o bem quanto para o mal, tá? Para as brancas, D4 e F4, tá? Para as pretas, ó, E6, tá bom? Dito isso, se você entrar agora, ele entra lá e você fica em zug, tá? Ó, se você entra, ele entra. E você não tem essa casa, você vai ter que afastar e ele vai tomar o peão. E aí, ó, já muda a situação, hein? A chance que você tinha de ganhar, que era um peão a mais, mas está dobrado. Cara, dane-se, é peão a mais, cara. Você tinha uma chance de ganhar. Agora você vai, o preto consegue empatar fácil, tá bom? Então, ó, o lance aqui é o seguinte, tá bom? Se você jogar um rei D4, você pode estar pensando assim, ah, cara, mas aí ele entra, eu empurro, ele toma, eu tomo e eu tô ganho. Se o cara fizer isso, sim. Só que, meu amigo, minha amiga, o cara não é obrigado a tomar, ele pode avançar e você vai fazer o quê? Você tem que segurar esse peão, porque ele vai passar. Então você vai se afastar e ele vai tomar. Parabéns para você. Tá bom? Então vamos lá. Dito isso, o lance, vou deixar as casas aqui marcadinhas, ó. O lance não é rei D4, é rei D3. Rei D3, espera. Se ele entrar, você entra. Tá bom? Vamos supor, o cara não vai entrar, porque ele assiste os vídeos. Rei F7, tá? Agora você joga um E4. E4, tá? Por quê? Porque se você jogar um rei E2, pessoal, aqui, aí ele entra
Só que não tem problema nenhum, porque o seu rei está longe. Seu rei vai tentar entrar, ele vai tomar o peão. Tá? Então calma lá, calma lá. Então você avança o peão, tá bom? Vou tirar agora, porque vocês já viram. Você avança o peão, ele avança, ele não vai tomar, ele não é idiota, tá bom? F4. E você joga, aí você tem que jogar rei E2, tá bom? Jogar rei E2, ele vai jogar o rei E6, ele entrou, tá ameaçando tomar. E aí o que você vai fazer? Tá? Você aqui não vai jogar rei F3, porque senão ele vai tomar o peão, tá bom? E você está em Zug, tá? Porque aqui agora uma das novas casas críticas são essas, tá? O que você vai fazer aqui? Você vai jogar um rei F2, F2, deixa ele tomar e ele entrar em Zug, tá bom? Agora, quando o cara toma, se o cara tomar, você entra. Se ele tomar E5, você entra e ele fica em Zugzwang. Tá? Tá vendo só? Ele vai ter que afastar, você toma. E se caso ele não tome? É algo, mas ele não vai tomar, ele vai se afastar. Se ele se afastar, você toma. Tá bom? Perde o peão, 2 peões a mais. E outra coisa, tá bom? Outra coisa. Aqui você pode até fazer o seguinte, gente, ó. Até voltar um pouquinho. Você pode até usar uma tática conhecida como boi de piranha, tá? O que é isso? Você pega um peão passado que o rei tem que ir atrás para tomar, porque senão vai promover. Você usa ele de isca para o rei tomar e você vai para o outro lado e arrebenta com tudo. Eu não sei se vocês já viram em alguns casos, você tem 2 peões passados e você avança um para o rei dele ir desesperado lá tomar, porque ele tem que tomar, você usa ele de isca. E aí você tem um outro, você promove o outro. Então você usa um de isca, né? Ou boi de piranha, né? Então vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Rei D3, rei F7, E4, E4, ó. E4, tá? Aí o que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, ó. F por E4, rei por E4, e aí, ó, ele vai entrar. Tudo bem. Sabe o que você faz? Você usa esse peão de isca, tá? Ele vai vir para cá. Ele não pode afastar. Então ele vai continuar vigiando. E aí você deixa esse peão. Tá vendo? Porque ele vai tomar aqui, você vai acabar com os peões da ala dele lá. Aqui tá ganho. Aqui tá ganho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, essa mini aulinha, e que possa ajudar você nos seus futuros joguinhos. Um beijo no seu coração.